Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo sobre questão de velocidade de fluxo, né? Velocidade de fluxo, como vocês sabem, representa justamente para a hidráulica a velocidade do fluido dentro da tubulação, né? Então nesse caso aqui a análise que a gente vai fazer é justamente com base na equação da continuidade, né? Então a passagem de um fluido de um diâmetro maior para um diâmetro menor, né? Nesse caso aí a gente leva em consideração a vazão 1, né? Para o diâmetro maior, ou a velocidade 1 para o diâmetro maior, que é justamente a vazão dividido pela área, e para a velocidade 2 no diâmetro menor, que é justamente a relação da velocidade 1, né, do diâmetro maior multiplicado pela área 1 do diâmetro maior, dividido pela área do diâmetro subsequente, que é justamente o diâmetro menor. Né? Então a gente tem essa fórmula referente à velocidade para o diâmetro 1, né, e a outra fórmula, né, aqui de baixo, da velocidade 2 para esse outro diâmetro. Né. Então, vamos verificar aqui uma suposição para a gente poder calcular, né, esses valores aqui de velocidade. Né. Então, supondo aí que o diâmetro 1, né, o diâmetro maior seja 3 polegadas e o diâmetro 2, 2 polegadas, e a vazão, né, do líquido seja de 150 litros por minuto, né, ou 150 LPM. Com base nesses dados, né, o primeiro passo é converter os diâmetros, né, polegada aí para milímetro, né, ou centímetro. Né? Então, nesse caso aí, o primeiro diâmetro, como é 3 polegadas, né, e 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, é só multiplicar por 3, né, que vai dar igual a 7,62 centímetros. Né? Então, é a relação de diâmetro do diâmetro 1. Né? Para o diâmetro 2, a mesma lógica, né, só que muda agora 2 polegadas. Né? Então, vou ter 2 vezes 2,54, que vai dar aí 5,08 centímetros. Né? Então, a relação do diâmetro 1, 7,62 centímetros, diâmetro 2, 5,08 centímetros. Então, nesse caso aí, é justamente a relação que a gente vai ter para a figura que está aqui indicada. Né? Então, aqui a gente tem a relação para o primeiro diâmetro e aqui para o segundo diâmetro. Né? Nesse caso, como a gente já tem a relação da área, agora a gente já pode aplicar a relação do diâmetro, a gente já pode ir com base na fórmula, lembrando que a gente precisa agora encontrar a área. Né? Então, nesse caso, área 1, como a gente já tem um diâmetro, né, a gente pode usar a relação da fórmula para a área circular, né, πr ao quadrado. Então, nesse caso aí, como a gente já calculou o diâmetro e encontrou 7,62 centímetros, né? Pegando o raio, né? Ou seja, esse valor aqui dividido por 2, que vai dar 3,81. 3,81 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar igual a 45,58 centímetros quadrados. Né? Então, essa é a área do diâmetro 1. A área é essa que a gente precisa para poder calcular a velocidade 1, né? Que é justamente a vazão pela área. Já que a gente vai precisar da área 1, a gente também vai precisar da área 2, né? A mesma fórmula. Né? Então, no caso aí, como o diâmetro é de 5,08 centímetros, a gente vai precisar do raio, que é 2,54, né? Está aqui indicado. E como a fórmula é πr ao quadrado, a gente vai ter justamente 3,14 multiplicado por 2,54 ao quadrado. Esse cálculo ele vai dar 20,25 centímetros quadrados. Né? Então, é a área 2. Né? Nesse caso, agora eu já posso aplicar direto na fórmula. Para a fórmula da velocidade 1, a gente converte, né, 150 LPM para centímetros cúbicos por minuto. Né? Então, aí convertendo vai dar 150 mil centímetros cúbicos por minuto, dividindo por 45,58 centímetros quadrados, que é a área, vai dar aí 3.290 centímetros por minuto. Né? E aí, nesse caso, a gente pode converter de centímetros por minuto para metros por segundo, né? Para já usar o valor direto na segunda forma. Né? 3.290 centímetros por minuto significa o seguinte, ou seja, se a gente tem 3.290 centímetros por minuto, né, a gente pode converter esse valor de centímetros aí para metros, né? Ou seja, se ele faz essa velocidade, né, de 3.290 centímetros em um minuto, seria a mesma coisa dele estar fazendo 32,88 metros, né, aí aproximadamente, né, ou 32,90 metros. E aí, nesse caso, a gente pode pegar esse valor, né, 32,90 metros por minuto, e dividir por 60, né, já que um minuto tem 60 segundos, que daria aí justamente 0,548 metros por segundo.
né? Então 3.290 centímetros daria 32,90 metros, dividido por 60 segundos, né, que é a relação do minuto, daria 0,548 metros por segundo. Então é a velocidade 2, ou a velocidade do diâmetro 1, e aí a gente pode aplicar direto na fórmula 2, né? Ou seja, a gente teria 0,548 metros por segundo, multiplicado pela área 1, 45,58 centímetros quadrados. O resultado divide pela área 2, 20,25 centímetros quadrados, e aí vai dar a velocidade final 1,23 metros por segundo. Ou seja, a gente vai ter uma relação, supondo que aqui seja o esboço, né, do diâmetro indicado, né, a gente vai ter justamente uma velocidade bem maior no diâmetro menor, né? Ou seja, praticamente aí mais do que o dobro, né? Então a gente teria aqui 1,23 metros por segundo no diâmetro menor, né, o diâmetro 2, e a gente teria 0,548 metros por segundo nesse diâmetro aqui maior, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Especificamente da parte de bombas. Hoje a gente vai estar falando sobre a bomba de pistão axial, né? Essa bomba, no que diz respeito ao seu funcionamento, né? Ela tem como base um tambor inclinado, né? Acionado internamente. Esse tambor inclinado ele acaba servindo de elemento base para admissão e saída do fluido, né? Ou seja, se tem um orifício de entrada, um orifício de saída do fluido, né? E os pistões eles trabalham de forma rotativa, né? Então ele possui uma camisa simétrica, né? Que aloja os pistões. Então, quando esse elemento gira, o pistão que entra em contato com o orifício de entrada do fluido, ele entra quase que vedado com o limite da sua camisa, e quando o giro ele vai continuando, esse cilindro ele vai se afastando por meio do deslocamento da camisa, do tambor, né, já que é um deslocamento angular. E quando ele vai fazendo esse deslocamento, ele acaba tendo maior admissão do fluido, e depois chega um ponto que ele acaba liberando, né, esse fluido, né. Aqui no caso é o contrário, né, aqui a gente teria a relação de entrada e aqui a relação de saída, né. Então aqui teria a admissão do fluido e aqui a saída do fluido. Você pode observar aqui o tamanho, né, da área volumétrica para a admissão do fluido. As bombas de pistão axial elas acabam tendo uma ampla aplicação, né, já que eles trabalham tanto com hidráulica estacionária como hidráulica móvel, né, devido à precisão, né, a eficiência, né, do bombeamento que é causado por ela. O mecanismo da bomba ele basicamente é esse tambor, né, um tambor de cilindro, e pistões, sapatas, né, e a placa de deslizamento, né. Essas bombas ela acaba sendo muito popular, né, na indústria também, acaba tendo uma excelente aplicação na indústria, e acabam atuando de fato, né, com circuitos hidráulicos abertos ou fechados, né, e tem como grande foco essa questão do desempenho, né. Se a gente fosse levar em consideração aí um ponto crítico dela, é a manutenção. Vocês podem observar que ela tem uma série de elementos, né? Ela possui mola também interna, né, que ajuda aí no que diz respeito a o tipo de análise de vazão, né, que você vai ter aí com o elemento. Ela faz justamente o controle aí da inclinação do tambor. Então isso aí acaba fazendo com que seja um ponto crítico, que é a manutenção, mas a nível de eficiência ela tem um desempenho muito elevado. Aqui simulando, né, pegando dados de um fabricante. Aqui a gente tem alguns dados, né, de fabricante, né. Por exemplo, trazendo tamanhos nominais, né, da bomba, pressão aí 280 bar, pressão nominal do trabalho, né, pressão limite 350 bar. A questão da construção com disco inclinado, né, que é uma parte muito importante, que é o deslocamento volumétrico, né, que é unidade de centímetros cúbicos por rotação, né, que é o quanto a bomba vai estar bombeando, né, a cada giro. Né, outra característica também, o elemento de acoplamento, né, essas bombas elas normalmente não vêm com motor, né, então ela precisa ter acoplamento, né, aqui trazendo um exemplo de acoplamento,
né, ou melhor, né, do eixo dentado, né, que vai servir aí de acoplamento, né, que é um eixo de 1,25 polegadas, né, 14T, né, ou seja, 14 dentes, que possui justamente essa especificação, né, aqui trazendo um furo roscado, né, uma rosca UNC, aqui a relação dos dentes, né, que são os dentes estriados, e aqui a norma e o diâmetro dela específico, né, e aqui trazendo o comprimento útil dos dentes, né, 38 milímetros. Né? Então essa bomba ela tem esse detalhe construtivo mais complexo e precisa de um alinhamento de característica muito precisa. Né? Inclusive os nossos próximos vídeos a gente vai estar focando aí em alinhamento de bombas. Bom, essas são características, né, gerais das bombas de pistão axial. Né? A gente vai estar trazendo aí depois mais vídeos aí falando sobre bombas de outros tipos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre equilíbrio de força, né, com base em deslocamento hidráulico, né? Tomando como referência aí fluido confinado, né? Onde a gente tem justamente três relações bem interessantes, né? Onde a gente tem aqui a aplicação de força, onde a gente tem altura, deslocamento e a gente tem área, né, do elemento. Então nesse caso aqui, o que é que acontece? Você tem uma força aplicada, né, em uma área A1, né, e essa força aplicada por um determinado deslocamento, né, ela vai representar, né, uma relação proporcional, né, de deslocamento de altura aqui para a região A2. Obviamente A2 você observa aqui que é uma área maior do que A1, né, e consequentemente você vai ter, né, uma distribuição de força maior, né. Por quê? Por causa da área de A2, que é uma área maior do que A1, né? Levando em consideração aí o princípio de Pascal, onde você aplicar uma força, né, em um elemento confinado, né, com fluido hidráulico, né, essa força ela vai se multiplicar igualmente em todos os pontos, né, daquele recipiente, né? Então é basicamente isso que ocorre, né? Então quando se tem essa força aplicada em A1, ela se distribui proporcionalmente aí nesse tubo, né? A gente vai justamente fazer um cálculo, né, para verificar como é que fica a relação, né, de proporção desses elementos, né? Então a gente tem conhecido aí a área A1, né, que está aqui em cima indicado, né, a relação de A1. A gente tem conhecido a área A2, né? A gente tem conhecido a área, ou a força 1, que é 20 newtons. A gente tem a área 1, que é o deslocamento que vai ser realizado, que é de 5 centímetros. E a gente está querendo justamente saber qual a força aplicada, no caso, a força que será distribuída, né, que é F2. E com base no deslocamento de H1, qual vai ser o deslocamento H2, né? Então são justamente os dois que a gente está querendo saber, né? Nesse vídeo a gente vai descobrir a força, né? Na segunda parte a gente vai verificar a questão da altura 2, né? Quanto é que foi deslocado, né? Então a gente toma como base essa fórmula, né, onde para descobrir a força 2, onde a gente vai ter a área 2 dividido pela área 1, né, no caso aí 10 metros ou 10 centímetros quadrados por 2 centímetros quadrados, né? Então quando você vai ter centímetro quadrado por centímetro quadrado, anula, né, e multiplicando pela força F1, você vai ter a nova força resultante F2, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 10 centímetros quadrados dividido por 2, vai dar 5. 5 multiplicado por 20 vai dar 100 newtons, né? Então essa é a força que será resultante, né, com base nesse deslocamento F1, né? Então com base no deslocamento F1 a gente vai ter essa nova força que é F2, que a gente observa aí que é 5 vezes maior do que a força F1, né? Ou seja, você aplicou 20 newtons de força e teve uma multiplicação de 100 newtons, né? Esse diagrama aqui também é muito chamado de alavanca hidráulica, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar gravando o vídeo 2, né, referente aí à alavanca hidráulica, né, distribuição de força. Né? No último vídeo a gente calculou a força F2, né, com a aplicação da força F1, né, e agora a gente vai estar justamente calculando, né, qual o novo deslocamento, no caso H2, com a aplicação da força F1 por uma determinada distância, né. No caso a distância aplicada, né, com base na força F1, que é de 20 newtons, a distância aplicada foi de 5 centímetros, né, que é a altura.
né? E nesse caso aí é inversamente proporcional, né, à altura H2, que é que a gente está querendo descobrir, né? No último vídeo a gente fez justamente esse cálculo, né, para descobrir a força, né, a força resultante F2, e agora a gente vai descobrir aí a altura 2, né? Para descobrir a altura 2, né, a gente vai ter justamente essa fórmula, né? A1 dividido por A2 multiplicado por H1, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 2 centímetros quadrados dividido por 10 centímetros quadrados, né? Então, 1 centímetro quadrado por centímetro quadrado anula, né, a unidade, né? Então, aí você vai ter 2 dividido por 10, né? E o resultado multiplicado por 5, que vai ser a nova altura resultante, né? Nesse caso, se você pegar 2 dividir por 10, vai dar 0,2. E nesse caso aí, multiplicando por 5, vai dar justamente 1. Né? 1 centímetro é justamente a relação da nova altura, né, encontrada. Né? Então, enquanto você tem uma multiplicação de força, né, quando você faz esse tipo de execução, né, enquanto alavanca hidráulica, já referente à altura, né, a altura acaba sendo inversamente proporcional, né, ou seja, ela diminui. Né? Você tem uma maior força, mas a área deslocada ela acaba sendo menor. Tá bom? Ou a área, não, desculpa, o comprimento deslocado acaba sendo menor. Então, nesse caso aí, fechando aqui as informações, né, que estava faltando, no caso aqui H2, agora a gente já sabe quanto é H2, H2 vai ser igual a 1 centímetro. Né? Então, você tem a área 1, 2 centímetros, área 2, 10 centímetros, força 1, 20 newtons, força 2, 100 newtons, H1, que é a altura 1, 5 centímetros, e a H2, né, que é a altura 2, 1 centímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!